Bem-vindos ao canal podcast Conhecendo Jesus. O meu nome é Guilherme Paim e é uma alegria ter você de novo aqui nessa noite, uma noite abençoada. Lembrando que a intenção desse canal é para que nós possamos levar Jesus até você, que nós possamos levar, que você conheça Jesus a cada dia mais, que você esteja mais perto dele. Então eu quero te pedir uma coisa já. Vai lá, se inscreve no canal, você que não é inscrito ainda, ative o sininho para você receber as notificações, para você receber coisas maravilhosas de Deus para a sua vida. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui, um amigo, um homem de Deus, Gabriel Gomes, meu amigo. É uma honra ter você aqui no podcast. É uma honra ter a tua presença aqui. E eu creio que hoje pessoas serão edificadas atrás dessa telinha e o nome de Jesus vai ser engrandecido. Amém? Queria que tu te apresentasse para o pessoal que tá em casa. Bom, boa noite. Primeiramente, obrigado, pastor, pelo convite. Estou muito feliz, muito honrado de estar aqui. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa. Minha oração é para que Deus traga o crescimento, que é só Ele que pode fazer isso. E você também, boa noite, você que está em casa, seja bem-vindo, fica à vontade. Pega aí uma aguinha, um cafezinho para acompanhar a gente, que hoje o papo vai ser muito bom. Amém, amém. Lembrando você que está em casa também, se você tiver alguma pergunta, faça uma pergunta. A gente vai estar respondendo, vai estar falando com você, interagindo. Não fique com dúvida, sabe? Não vá dormir hoje com dúvidas. Gabi, vamos começar? Bora lá, pastor. Bora lá então. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre artes, né? E eu tenho uma pergunta: como as artes podem levar Jesus até as pessoas? Boa, já começamos então lá em cima já. Isso aí. Bom, vamos lá. Então, primeiramente, a gente precisa entender que a arte por si só, né, sem falar de arte cristã, a arte, ela já tem um poder de influência muito grande. Nem digo influência, eu digo ela tem o poder de moldar o indivíduo. Por quê? Primeiro, que a arte ela está em todo lugar. Amém. Né? A arte é música, é dança, é teatro, um filme é uma obra de arte, uma série é uma obra de arte, a própria literatura, a arte de se comunicar, então a arte está em tudo, né? E a arte ela tem o poder de tocar o ser humano muito profundamente, né? Por mais durão que você seja, eu tenho certeza que você já chorou escutando uma música, Sim. assistindo um filme. Então a arte ela acessa um lugar dentro de nós que é muito profundo, né? Tanto é que, por exemplo, uma criança, quando ela assiste determinado desenho, algum, né, entretenimento, ela começa com aquela coisa: ah, eu sou o Batman. Não, eu que sou. Verdade, E verdade. ela é movida por um desejo verdadeiro, ela realmente quer ser aquilo, né? A gente leva como brincadeira e para a criança é uma diversão, mas no subconsciente ela realmente está assistindo aquilo, está achando tão incrível ao ponto de querer ser igual. E não só a criança, a gente também, É né? verdade. Por exemplo, eu e a minha esposa um tempo atrás, a gente assistiu uma série, maratonou a série inteira um tempo atrás. E a gente se pegou dias depois com as mesmas falas, trejeitos, parecendo. E era uma brincadeira, mas acaba que molda, né? Verdade. Porque pensa, por exemplo, hoje em dia, sei lá, uma série, ela tem, você assiste um episódio por dia por 1 hora, né? Então você passa 1 hora do seu dia convivendo com aquelas pessoas. Meu E não Deus. tem como você não ser moldado por aquilo, por aquele contexto. Então a arte ela tem esse poder. Não é à toa que o diabo tem investido tanto, Uau. né? Da mesma maneira como o diabo tem investido nas nossas crianças, porque elas são o nosso futuro, tem investido na família, que é o sustentáculo da sociedade, tem investido pesado, milhões e milhões e milhões de dinheiros na indústria, né, de filme, de artes. É verdade. Então, ele tem investido porque isso é algo importante. Agora, a pergunta que eu quero trazer, já para responder a sua resposta. Se o diabo tem investido tanto, se isso é tão importante para ele, por que, que não é tão importante para a igreja? Uau. Entendeu? Porque essa é uma ferramenta poderosíssima. Verdade. Ela mexe com o subconsciente, com a imagem, com a audição, com todos os sentidos do ser humano, né? E por isso que ela acessa tão profundamente. Então, levar uma arte de qualidade para as pessoas, Sim. para daí então elas poderem, através daquilo, se interessarem por conhecer Jesus. Porque a grande verdade é que hoje em dia, com tanta coisa que é lançada, as pessoas perderam o interesse. É. E também por tantos erros ao tentar acessar.
né, a mente das pessoas, o coração. Então a gente precisa ser muito assertivo nisso É. hoje em dia, para a gente conseguir acessar, prender a atenção da pessoa, acessar ali o emocional, o coração, seja lá o que for, para daí a mensagem ser transmitida. É verdade. E assim, Gabi, muito importante isso, de tudo isso que tá falando, eu tava até pensando aqui agora, como o inimigo tem investido nisso, né? E de forma árdua, assim. Então, assim, ó, o que a igreja tem que entender, eu já quero que você que está em casa entenda isso, o que a igreja tem que entender é que hoje nós temos que deixar um pouco a religiosidade de lado. Sabe? A maioria das igrejas hoje, né, e eu não estou aqui para falar de denominação nenhuma, deixa as artes de lado porque acha que isso não é um canal mesmo, um canal que vai levar bênção para as pessoas. Mas espera aí, o que importa nisso tudo é que o diabo é que copia Deus. Deus não copia o diabo, né? Então, assim, a cópia vem do lado do diabo, não vem do nosso. Então, por que nós não podemos fazer isso? Nós não podemos proclamar através das artes, né? Então, isso é muito importante. A Então, igreja, ela, ao longo do tempo, criou hábito, e a gente não tá aqui para falar mal da igreja, tá? Muito pelo contrário, a gente ama a igreja e nós somos a é igreja. isso aí. Mas a igreja, ao longo do tempo, ela criou o hábito de demonizar aquilo que ela não conhecia. Uau. Então, enquanto ela desconhecia as artes, as belas artes, ela escolheu demonizar aquilo. Então, isso não cabe no nosso culto, não cabe na nossa liturgia. E acabou que, você falou, né, que o diabo faz isso, e como ele não tem o poder criativo que Deus tem, a estratégia dele é desconfigurar aquilo que Deus fez. Então, a gente passou a achar que a arte é coisa mundana, É, né? meu Deus. Trazer coisa do mundo para dentro da igreja, não, é ao contrário. A gente tem que trazer essas coisas que foram criadas por Deus para serem ferramentas, para pessoas serem alcançadas e, digo mais, dominar essa esfera da sociedade, Uau. que é uma esfera que movimenta, né, toda uma sociedade, toda uma cultura. Hoje, boa parte da cultura, dos padrões da sociedade são ditados através das artes, É né? verdade. Seja numa peça de teatro, seja, por exemplo, a música, né, que é tão forte. Hoje você vê crianças, adolescentes que são fãs de artistas seculares que cantam porcarias, né, coisas assim, ditam uma mentalidade horrível É e as verdade. nossas crianças estão cantando isso, né? E aí você vê como que a arte é poderosa. Você pega a questão ali do fã, né? Uhum. A pessoa, por exemplo, um fã, nunca viu o artista Sim. e ele gera um sentimento que se diz amor tão forte ao ponto dele, por exemplo, fazer uma tatuagem, fazer loucuras, viajar estado para ver aquela pessoa. E tudo isso foi gerado através da Da arte, arte. entendeu? Então é uma ferramenta poderosíssima de influência que a gente precisa ir lá buscar. Não, isso aqui foi o nosso Deus que criou e nós vamos tomar isso de volta para a igreja, porque nos últimos tempos nós como igreja precisamos ser muito intencional É em verdade. todas as áreas. Então essa é uma esfera que a gente precisa correr atrás e ir atrás. E assim, eu não produzir arte só para o nosso nicho, para a nossa bolha. Por exemplo, hoje em dia é muito difícil você ver um filme bom Uhum. cristão em cartaz no cinema. Né? Verdade. Ou uma peça de teatro cristã boa no cinema. Você vai procurar, é triste. É uma área assim que realmente a gente tem fechado os olhos para isso e a gente precisa voltar para esse lugar. Amém, amém, Gabi. Não, e assim, ó, o interessante de tudo isso, eu tava até aqui agora falando ali, eu tava escutando sobre criação, né? Então, assim, ó, Deus criou, realmente Deus criou. E aí eu até separei aqui Gênesis capítulo 1, do 26 ao 27, vai falar que nós somos a imagem e semelhança do Criador, de Deus. Então, assim, cara, o quão é interessante isso, porque quando a gente olha, a gente tem esse DNA criador, esse DNA que tem na sua mente, sabe, que pode produzir coisas novas. Então, por que através da arte a gente não pode produzir? Se nós Exatamente. somos os filhos, né, do Criador, criaturas criadas e filhos agora, por que a gente não pode produzir isso para que as pessoas conheçam Jesus? Então, você que está em casa agora, nos assistindo, pense nisso, sabe? Pense, talvez você tenha alguma coisinha que não deixa você chegar até as artes, ou você talvez tenha até vontade de participar, né, Gabi, de algo assim. Participe. É de extrema importância. O nome do Senhor é engrandecido. Agora tem uma questão que eu quero que tu me fale agora, que tu me ajude nisso. Quando tu falou em fã, eu lembrei, porque o importante é também colocar Jesus no centro. E a gente sabe que
Essa é a importância de tudo. Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. Como que eu consigo separar isso? Sabe, de estar no centro, de botar Jesus no centro nas artes. Legal. Sobre a questão criativa que você comentou ali, pastor, eu quero compartilhar algo muito interessante que é um testemunho, uma experiência minha, né? Existem várias maneiras da gente sentir a presença de Deus e dele manifestar a sua presença. Sim. De uns anos para cá, depois que eu aceitei o meu chamado para as artes, existem níveis da dispensação da presença de Deus. E um desses níveis que eu sinto no meu espírito é a criatividade. Criatividade. É a criatividade. Então, ou quando eu estou no momento de secreto, ou quando no momento de culto, de busca coletiva, eu sinto a presença dele, geralmente me vem um insight, alguma ideia de peça, algo relacionado à criatividade. E eu percebo que é ele. Meu Deus. Eu estou me arrepiando todo aqui falando. Tá aqui. E eu percebo que é ele, porque de mim, da minha mente, eu não conseguiria frutificar isso, entende? Sim. Então, a criatividade vem dele. E a gente começa aí. Precisa ser por meio dele. Agora, a gente falando de arte, né, que você citou de fã, a gente precisa entender que existe um padrão de arte, né? Hoje em dia, se você for olhar aí para um contexto mundano, o que eles chamam de arte não é arte. E a gente volta naquilo que eu falei, do diabo tentar desconfigurar aquilo que Deus criou. Por exemplo, que saiu na mídia, né, há um tempo atrás, atores nus, né, tocando suas partes íntimas e dizendo que aquilo era arte. E isso não é arte. Então, a arte que vem de Deus, ela tem um padrão. E qual que é esse padrão? Primeiro, ela precisa ser bela. E ela precisa ter excelência. Por quê? Tudo que Deus faz é belo, é excelente. E a arte que a gente produz para Deus, ela precisa trazer com ela excelência e beleza. Eu costumo dizer, quando, né, a gente está se preparando para algo, que aquela cena, ou seja lá o que for, precisa encher os olhos ao ponto da pessoa olhar aquilo e falar: glória a Deus. Meu Deus. Entendeu? Então a beleza, por si só, ela adora a Deus. Então e aí isso tira a igreja daquela mentalidade de, se é para Deus, vamos fazer assim. Sabe? De falar assim, não, aqui não tem nenhum ator, nenhum cantor, não, vamos fazer desse jeito mesmo. Não, nós precisamos dar o nosso melhor e fazer algo com excelência porque é para Deus. Então, o padrão começa por aí. Segundo, a arte ela precisa apontar para Deus sempre. Sim. Essa ideia de que artista, e sempre que eu falo artista, gente, é do contexto de aquele que produz arte. Não artista aquele que é famoso, aquele que tem sucesso. Artista se entenda como aquele que produz arte. Glória a Deus. Porque até esses termos a gente precisa tomar de volta. Verdade. Né? Porque não tem artista e não sei o que, não. Nós somos porque Deus é. Então, essa arte ela precisa apontar para Deus. Não necessariamente a linguagem, a temática, ela precisa ser explicitamente falar sobre, por exemplo, uma história da Bíblia. Sim. Eu posso, por exemplo, fazer uma música para minha esposa e isso glorificar a Deus. Eu posso, por exemplo, escrever uma peça de casal, de romance, e no contexto isso glorificar a Deus. Mas, o que eu penso? O diabo ele tem sido muito intencional nas artes. E acho que a gente também precisa ser. Sim. Então, como cada vez mais os princípios demoníacos estão mais escrachados, hoje um cristão é muito difícil a gente assistir um filme, uma peça, escutar uma música sem ter um desconforto, sem ferir os nossos princípios. Então, se do lado de lá o diabo também ter sido intencional, nós também precisamos ser muito intencional. Verdade. Então, não dá, eu acho que a gente não deve, não cabe mais, não dá mais tempo da gente fazer algo assim, nas entrelinhas. Não, precisamos falar abertamente dos feitos do Senhor, do que ele representa para nós. Então, a arte ela precisa apontar para Deus. E Deus, a vida cristã, ela consiste em entregar o senhorio das nossas vidas para Deus. É verdade. E isso não pode ser diferente nas artes. Tanto na arte que eu consumo, quanto na arte que eu produzo. Porque, às vezes, a gente tenta diferenciar, dividir isso. E Deus tem ministrado muito comigo nesses últimos dias sobre isso. Sobre o que eu tenho consumido, ainda mais quando se tem um chamado nessa área, Meu né? Deus, é verdade. O que eu tenho consumido nessa área? De música,
né, de literatura, de o que eu assisto. Então, Deus precisa ser senhor da arte que eu consumo também. Sim. Antes de ser o senhor daquilo que eu vou produzir de arte, ele precisa ser o senhor daquilo que eu consumo de arte. A gente precisa entender que Deus é senhor do homem todo. Glória a Deus. E a gente coloca vertentes para isso. Aqui ele é senhor, mas aqui eu acho que não precisa. Sim. E da mesma maneira como nós precisamos caminhar com Deus em santidade, em várias outras áreas, nas artes é assim também. Então ele precisa ser senhor daquilo que eu consumo de arte, ele precisa ser senhor daquilo que eu produzo. Então, daquilo que nós produzimos, para fechar o Sim. raciocínio, daquilo que nós produzimos, como é que eu sei que isso está glorificando a Deus? Se o senhorio dele está sobre aquilo também. Aleluia. E aí a gente consegue ter um caminho a seguir. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Você que está em casa, então, quero dar uma paradinha rápida aqui para agradecer aqueles que têm nos ajudado, sabe, que têm investido nessa obra. Quero agradecer mais uma vez o Otávio, né, que está atrás das câmeras, mas ele está sempre conosco, nos ajudando. E todos aqueles que têm plantado nessa obra, eu quero agradecer você. Também queria, Gabi, que tu deixasse aqui, já agora, falasse um pouquinho sobre o Sozo, né, sobre o Sozo, e também deixasse o teu Insta aqui, o Instagram do Sozo, o pessoal tá curtindo, tá acompanhando também, tá bom? Fechou. Para quem não conhece, então, a Cia Souza é uma companhia de teatro que é ligada à igreja local, Sem Palhoça, juntamente com o apóstolo Joel Galvão e a pastora Madalena Galvão. É um ministério de teatro que nasceu do serviço da igreja local, né? Nós nascemos com esse propósito. Até o Souza nasceu de uma maneira muito despretensiosa. A nossa igreja tem o hábito de ter musical de Natal. Um determinado ano, dada a agenda, a gente não conseguiu se organizar. E a gente, semanas antes, juntou uma galera e fez ali algo. E aí eles falaram, olha, eles mesmos falaram, olha, agora nós somos a nova equipe de teatro do Sem Palhoça. E daí começou o Sozo, né? Nós nascemos para servir a igreja local, mas de uma maneira muito repentina, Deus nos chamou também para estar em outros lugares, ministrando. Nós temos tido experiências incríveis a cada ministração. Esse final de semana nós estávamos no Rio Grande do Sul e foi um mover de Deus lá. Então você pode acompanhar um pouco daquilo que Deus tem feito e é legal porque em cada lugar que a gente vai acontece duas coisas. Deus reaviva as artes naquele determinado lugar e não só isso, mas como você vê a equipe de teatro da igreja local sendo encorajada. Legal. Se isso está acontecendo com eles, pode acontecer com a gente. Meu Deus. E eu sei que o que tem acontecido com a gente, porque às vezes a gente falando, Deus tem me levado, e aí parece que é um pouco prepotente, mas não é isso. É porque eu sei que o que Deus tem feito, apesar de nós, é só uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. Uau. É só um sinal daquilo que Deus está para fazer. Eu tenho essa convicção no meu coração. E eu sei que pode ser um processo longo e demorado, mas eu sei que Deus vai fazer. Eu tenho essa convicção no meu coração. Então, se você quer acompanhar um pouco do que Deus está fazendo através do Sozo, o nosso Instagram é teatro.sozo. Você pode dar uma olhadinha lá. E se você quiser acompanhar através do meu Instagram também é gomes.gabriel. Glória a Deus, então. Glória a Deus. Não esqueça, acompanhe lá. Tem coisas grandes lá da parte do Senhor para sua vida. Vamos continuar, então? Bora. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Qual é a importância das artes para comunicar o evangelho? Comunicar o evangelho. Veja bem, tem um escritor, um pensador filosófico antigo, Francis Bacon, que ele diz uma frase assim, ó, na queda do homem, quando o homem peca, duas coisas se perdem. A pureza da alma e a conexão com Deus. Ambas essas coisas, elas podem ser reestabelecidas parcialmente ou totalmente através das artes e da palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos entender que as artes não são, a arte ela não é só entretenimento. Sim. Né? Porque na nossa cultura é para isso. Claro. Mas na cultura do céu não é só isso. Entendeu? Tudo é espiritual. E nós como igreja precisamos entender isso, que a arte ela não é só entretenimento. Ela, primeiro de tudo, para comunicar, ela faz a conexão, então ela te comunica com Deus e comunica o Criador com você. Uau, nós estávamos dizendo, né, antes do podcast começar, que
Deus, ele é o maior artista de todos. Então, no primeiro momento, a arte ela não tem a ver com o seu chamado, ela não tem a ver com o quanto você gosta, tem afinidade com as artes. Não, ela tem a ver com a sua conexão com Deus. Porque se isso é tão intrínseco na personalidade, no caráter de quem Deus é, nós não podemos deixar isso de lado. Porque ele escolheu ser assim, né? E se comunicar assim. Veja bem, na criação, ele poderia ter feito uma caixa preta e de lá saíam frutos. Mas ele escolheu fazer uma árvore com galhos e com frutos e com, né, folhas. Ele escolheu ornamentar toda a criação. E isso é arte, né? Ele poderia ter feito de outra maneira, mas ele escolheu, né? No Antigo Testamento, você vê ali nos projetos do templo como era importante para Deus o tipo de tecido, a cor de tecido, e aquilo também era ornamentação. Então Deus ele se importa com isso. Então no primeiro momento, a arte ela comunica entre você e Deus. No segundo momento, ela vai te alinhar com o seu chamado, né? Tem uma pergunta depois que a gente vai falar sobre isso, mas a arte ela acessa, como eu falei, ela acessa lugares que talvez um sermão, por mais que seja muito bem elaborado, não acessa. É verdade. Ela acessa onde a letra não acessa. Ela acessa lugares, então a gente precisa entender que ferramenta poderosa é. E ela também é uma ferramenta de adoração. Quem é envolvido com isso sabe. Quando, por exemplo, eu vou usar a minha vivência, o teatro. Quando você está ali em cena, você usa o seu corpo, a sua voz, você sabe que você precisa usar as suas emoções, ou seja, estão ali corpo, alma e espírito alinhados para adorar a Deus. Então eu costumo dizer que é uma adoração completa e muito intensa. Uau. Não é à toa que, por exemplo, depois de uma peça de 30 minutos, 40 minutos, a gente sai de lá parecendo que estava 4 horas lá. Porque é muito intenso, né? Então, respondendo a sua pergunta, ela te comunica com Deus, ela é uma ferramenta de adoração e ela tem esse poder de acessar lugares aonde nenhum outro lugar acessa. E não que seja um padrão, mas o que eu tenho orado também é que, apesar de nós, Deus faça um movimento que a arte se encontre com o profético. Meu Deus. Porque quando o profético se encontra com qualquer coisa, né? Sim. Mas quando o profético se encontra com a arte, ela cria, ela preestabelece um ambiente onde o espírito faz o que ele quer. Meu Deus. Eu até anotei aqui, ó, um versículo que fala sobre isso. Glória a Deus. E olha só que interessante. Êxodo 15, 20. Olha só. Então Miriam, a profetisa, profético, irmã de Arão, pegou um tamborim, instrumento de percussão. Sim. Ou seja, a profetisa, o profético se encontrou com a arte. Pegou um tamborim. Resultado. E todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Uau. Então, olha só, o profético se encontrou com a arte, Uau. e isso ditou o que uma nação começou a fazer. Meu Deus. Então, quando isso acontece, eu tenho orado para que Deus faça isso, diz respeito ao que Deus vai fazer num ambiente todo, Uau. numa cidade toda, numa região toda. Geografia toda. Então, o profético se encontrando para dizer assim, ó, Deus está fazendo, Uau. Deus vai fazer. E isso leva muitas pessoas. Por isso que eu disse, a gente vê, por exemplo, líderes, já teve situações da gente ministrar em lugares e líderes vêm chorando com a gente falar, cara, que legal, como é que a gente faz para fazer isso e tal. Ou seja, pessoas virão através disso, entendeu? Uau. E é isso, eu não sei se eu respondi sua pergunta. Não, respondeu sim. Agora, para descontrair um pouco aqui o podcast, eu lembro quando eu quis investir nessa área do teatro, né? Eu lembro também. Ai, que difícil, cara. Meu Deus, cara. E eu tive algumas experiências assim, que é bem isso que você está falando. Por exemplo, assim, da gente ministrar 20 minutos e parece que eu tinha corrido uma maratona. É sempre assim. É um cansaço, é algo assim, ó, porque a gente doa tudo que a gente tem ali.
O Senhor, é claro que nada vai pagar o que ele fez na cruz, claro que não. Mas a gente doa, porque a gente quer transmitir isso. E por que eu tô falando isso, Gabi? Porque assim, ó, hoje nós vivemos uma geração, né? Eu quero que você entenda em casa isso, uma geração que dificilmente consegue manter focada com atenção. Então, assim, como falaste do sermão, o sermão, ele é de extrema importância. Mas como você falou, que tem líderes que vieram chorando, que foram impactados, talvez ali na forma visual de mostrar, eles viram que eles não viram num sermão que passou lá atrás. Né? Então foi mais ou menos isso. Então, assim, a importância do visual, a importância das artes. Cara, Miriam, quando falasse da profetisa, cara, eu acho que vai chegar um tempo, eu creio nisso nesse tempo, no tempo em que vai todos os ministérios vão se juntar nisso. Eu creio que vai ter essa ligação. Vai cair por terra a religiosidade, vai cair Eu tudo. creio. E é nisso, é nesse tempo, nessa hora, que as pessoas vão ser alcançadas. Que as pessoas vão vir até Cristo. Porque assim, ó, muitas pessoas hoje, Gabi, não chegam até Cristo por conta disso. Sabe? Olho, por exemplo, pro teatro, pro grupo de teatro tal. Poxa, mas assim, ó, essa peça aí tem na Bíblia? Cara, olha, lê. Por exemplo, tu falasse algo da Miriam aqui. Por exemplo, se tu vai fazer uma peça sobre isso, lê. Procura ler. Então, por isso que eu quero deixar aqui registrado isso. Como a gente sabe que muitas peças de teatro, ou enfim, vamos falar das artes, muitas pessoas estão levando Cristo, como a Companhia Soso, tem muitos que estão mascarando isso para fama. Então você tem total liberdade para ler as escrituras sagradas. Acompanhe, não tem como ser enganado, Gabi. A partir do momento que você está olhando uma peça de teatro, agora vamos falar do teatro, e você está com a Bíblia na mão, você não vai ser enganado. Sim. Essa é a importância de tudo. Né? Eu acho que eu saí um pouquinho do contexto só para descontrair um pouco, mas essa é a importância de tudo. Né? Então, eu não volto mais pro teatro, mas tá tudo certo. Eu te indicaria o Ministério de Dança, você sabe disso, bom, né? aí tá. Ministério de Dança pode ser. Aí, de repente, sim. Mas, enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Acho que ficou bem explicado. Gostei do versículo. Tá? Esse versículo, ele me chamou bem a atenção sobre isso, tá? Muito, muito E bom. é uma realidade. Eu lembro, comigo, né? Desde a adolescência eu estudo teatro e Deus usou isso. A adolescência é uma fase bem complicada, né? É. E Deus usou isso bem nessa fase. Está com crise de identidade, tem, né, todas aquelas questões. Apesar de eu nascer na igreja, foi uma fase muito complicada da minha vida. E aí eu lembro, como se fosse hoje, um homem chamado Maurício apareceu lá na minha escola e falou: olha, a gente vai começar a dar aula de teatro ali no centro comunitário, quem quiser ir. E eu fui, no primeiro momento, envergonhado e tal, e engraçado como Deus ele faz as coisas, né? Porque eu estudei por 4 anos, apresentei várias peças, mas eu não imaginava que Deus ia me chamar para isso. E aí, quando nós estávamos aqui já, Deus começou a falar comigo. Eu procurei voltar a estudar isso e eu vi que era um ambiente muito contaminado. Uhum. Né, as ideologias, as pessoas estavam lá, o tipo de peça, muita coisa com umbanda, né? A gente está aqui para falar de religião nenhuma, mas há muitas coisas assim que a gente via que feriam os princípios da Bíblia mesmo, né? Sim, sim. E aí eu desisti. Mas no momento que eu desisti, Deus falou assim: esse é o lugar que você tem que estar. Uau. E Deus me falava que ele ia fazer um movimento de dentro para fora mesmo da igreja, sabe? E que eu sei que eu preciso ter paciência, porque, né, por exemplo, hoje o teatro, por exemplo, ele não faz parte de uma liturgia de um culto. Sim. Né? Na nossa realidade de igreja, até para a gente conseguir ensaiar, existe uma dificuldade. Claro. Então é um processo, né? Sim. Como tudo que nós vivemos. Mas eu sei que o céu está disposto a fazer isso acontecer. Exatamente por isso que você falou, por ser essa ferramenta tão poderosa, né, de levar a Cristo. Eu brinco que o teatro, às vezes quando você está tentando explicar uma coisa para uma pessoa e ela não entende, você fala: você quer que eu desenhe? Uhum. Eu brinco que o teatro é Deus desenhando para nós. Vou fazer desse jeito para ver se você entende. É verdade. Que realmente faz a gente entrar naquela atmosfera, né? Por exemplo, no musical de Páscoa tem aquela cena de Jesus sendo crucificado e Maria gritando depois que ele está vivo. Então você consegue entrar na história e imaginar: foi assim que aconteceu. Então, Deus, agora eu entendi. Obrigado. Meu Deus. Então eu
costumo dizer que o teatro é isso, né? Deus desenhando para nós, ó. Foi assim que aconteceu. Meu Deus, é verdade. Então tá. Então vamos lá, Gabi. Vamos partir, porque assim, ó, cara, esse Tem muita coisa. papo. Se deixar, a gente fica Não, aqui, ó. vamos ficar um tempo aqui. E esse papo é um papo muito legal. É um papo que vai edificar muitas pessoas e tá me Amém. edificando aqui. Mas agora, já que tu falasse chamado, cara, isso é uma coisa que eu gosto muito quando fala nisso. Eu entendo chamado de uma forma, mas eu quero que tu me mostre aqui, ou fale sobre as artes, sobre o chamado para isso. Então, assim, artes é um chamado específico? Eu até separei algumas coisas que eu quero te perguntar, mas é um chamado específico? Tá. Eu acredito que todos foram convidados para se relacionar com Deus criativo através das artes, mas nem todos foram chamados para produzir essa arte, né? Então, da mesma forma como Deus chama uns, né, a gente estava comentando hoje, para pastores, para líderes, e como ele distribui dons, é da mesma forma. Sim. É claro que dentro de um contexto de igreja, a gente tenta agrupar o maior número de pessoas para servir, né? Mas existem pessoas que são chamadas para isso. Pra isso. E isso é intrínseco na nossa personalidade, sem você querer, né? Sem você perceber, Deus já te fez pronto para isso. Então, por exemplo, eu lembro que na escola eu nunca fui muito estudioso, né? Confessar aqui. Mas, em contrapartida, eu tinha muita facilidade para apresentar trabalho. Olha só. Às vezes, no dia, gente, não façam isso, tá? Isso não é certo. Não façam Eu tô isso, me não. confessando aqui. Não tome como exemplo. Diante dos homens. É, eu não tinha estudado muito, mas aí um pouco antes eu dava ali uma lida, uma estudada e conseguia apresentar e tirar 9. Facilidade. 9, 10. Ou seja, Deus já tinha colocado algo em mim que dizia respeito ao meu chamado, Sim. né? Então, nem todo mundo vai fazer, né, produzir a arte, mas dentro da igreja a gente tem essa mentalidade de ajudar pessoas, evoluir, mas que cada um procure entender para o que Deus chamou, o que Deus quer de você, porque se todo mundo fizer uma coisa só, né, o reino não cresce. Mas é isso que eu penso. Imagina só. Imagina, agora eu vou me imaginar eu cantando, já não dá, não vai dar certo, entendeu? Mas tá tudo certo. Ô, Gabi, olha só, isso é tão interessante. Eu até separei aqui, eu queria até ler, eu queria que você em casa também marcasse. Tá lá em Êxodo, capítulo 31, do versículo 1 ao 4, fala assim, ó. O Senhor disse a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E eu enchi do Espírito de Deus, olha só, com habilidade, entendimento, Essa passagem é demais. conhecimento em toda a obra de arte. Olha só, cara, uau, isso aqui é tremendo. Aí agora, algo que ele fala no versículo 4, ele diz assim, ó, para elaborar obras, meu Deus, e trabalhar em ouro. Aí eu andei estudando, eu gosto de dar uma lida ali, né, daí o que diz ali no hebraico, o que vai falar? Cara, elaborar, inventar, olha só, inventar, planejar, olha só, cara, tem muita coisa. Pensar, considerar. Então, assim, cara, a arte é isso. Sabe? Deus já colocou isso. Enfim, vamos falar em todo tipo de arte, vamos falar tanto na música quanto no teatro. Olha só, cara, elaborar. Olha o que Deus vai falar. Então, ele já chamou e já encheu do Espírito. Tá ali já. Tá dentro, tá aqui dentro. Quem que vai dar esse crescimento? Quem que vai dar esse... Vai ser o Espírito Santo, ele vai dar isso, né? Eu creio dessa forma. Então, vamos parar de demonizar as artes. Por favor. Não demonizem as artes. As artes, é claro, nós falamos aqui, a arte, ela vem de Deus. Quem copia é o diabo. O perdedor, ele gosta de copiar, sempre. O perdedor, ele gosta de fazer isso. Mas então assim, ó, tá aqui, tá na Bíblia. Sabe, Deus já colocou o conhecimento, já colocou a habilidade para elaborar e fazer tudo isso. Então que possamos continuar fazendo isso. Eu separei isso até para falar sobre chamado. Ele foi chamado aqui. Essa passagem é demais. Eu conheci essa passagem, eu já conhecia umas 2 equipes de teatro que tinham esse nome, e eu nunca fui pesquisar o porquê, né? E aí, um tempo atrás, uma pessoa me chamou no direct e me mandou esse versículo. Falou, Gabi, Deus mandava eu te enviar esse versículo. E aí eu fui ler, e eu falei, cara, que incrível. E aqui, eles estavam em tempo de construção. Isso. E aí, olha que interessante. Deus deu toda a planta para o rei do que devia ser feito. Todo o projeto. Desenhou.
mas não era para ele executar, Uau. porque o dom e o talento Deus deu para Bezalel. Ou seja, dentro do reino, para uns Deus vai dar o projeto, né? Talvez Deus te colocou numa igreja e ele já deu a visão para os seus pastores. Eita. Mas para você, ele deu o dom de executar. Uau. Né? A criatividade, deu todos os insights. Então, o reino de Deus funciona assim. Então, às vezes, você está numa igreja e você, né, meu Deus, mas aqui não tem ninguém que faz. É você a pessoa para fazer. Tá ali. Entendeu? Deus já deu uma visão pré-estabelecida, você já está no lugar certo, já tem as ferramentas, já está dentro da geografia correta e no tempo certo. Porque não se constrói em todo tempo. É verdade. Mas naquele tempo estava construindo. Então, Deus habilitou ele para aquele tempo. Para aquele tempo. Como Deus tem nos habilitado para esse tempo. Então, essa é uma passagem que falou muito comigo quando eu li. E Deus é muito clara, né? Que Deus deu a unção para ele. Meu Deus. Né? Então, nós fazemos através da unção. É verdade. Por quê? Pode ser tudo muito bonito. Eu sempre falo isso pro pessoal do Souza. O teatro pode estar lindo, muito bem ensaiado, maquiagem impecável, figurino, luzes, mas se não tiver a presença de Deus, e assim, ó, a maior característica que eu quero que sempre fique, que ressalte no todo, é essa, é a presença de Deus. É a presença dele. Porque se não tiver, assim, ó, eu posso ficar meses ensaiando e não vai acontecer nada. Mas quando a presença de Deus tá no meio, é diferente. É verdade. A gente sente, nós somos ministrados ao, né, fazer, e a igreja também é É ministrada. verdade. Não é só entretenimento. É. Eu vou voltar ali que eu errei o nome. É Bezalel. Eu errei o nome. Eu acho que é Bezalel. questão de tradução, Eu não? acho que é. Não sei. Eu errei ele. Mas enfim. Porque tem Bezaliel também, eu não sei se é outro. É só pra descontrair também. Tô brincando. Ô, Gabi, assim, ó. Cara, que interessante isso, né? Essa passagem aqui é muito, muito interessante. E assim, sobre a presença de Deus, nós estávamos até em oração antes aqui, quando nós estávamos orando. Cara, e a Bíblia vai falar isso. Sem mim nada podereis fazer. Então, assim, ó, eu posso ter uma oratória boa. É que nem ministração, que nem pregação. Eu posso ter uma oratória boa. Cara, eu posso ter estudado. Eu falo pro Senhor. Hoje eu tava falando pra ele, Senhor, eu não sou o que mais ora, pode ter certeza. Eu não sou o que mais jejua. Eu não sou o que mais lê a palavra. Né? Não leio mais que um, mais que outro. Mas assim, ó, o que eu tenho, a minha adoração eu te dou. E se o Senhor não estiver comigo, eu não vou fazer. Eu não consigo fazer. Sem o Senhor, eu não vou. Então, subir para levar artes ou o que seja num altar sem a presença de Deus é deixar as pessoas que estão vazias lá continuar vazias. Sem se encher de nada. De nada. Ele é o pão da vida. Não importa a forma que nós vamos comunicar, ele é o pão da vida. E é um desafio, né? Porque eu sempre sinto isso. Tô aqui, tô pronto, fala tá decorada, o canhão de luz tá na minha cara, tá todo mundo me assistindo, mas eu preciso do Senhor. É. O Senhor precisa estar aqui comigo. É você se colocar no nível de dependência, porque no final tudo depende dele. Tudo. Não depende do meu esforço, não depende dos meus talentos, depende dele. É verdade. Porque é o que você falou, senão as pessoas vão entrar lá, vão assistir, algumas podem até achar legal, mas no final vai ser só isso. É verdade. Mas quando nós carregamos a presença dele, aí as pessoas são transformadas, o ambiente é transformado. A gente precisa entender isso. É que se colocar na dependência total dele. Deus, eu tô aqui, né? Eu sempre eu tenho uma falinha antes, né? A gente tá naquela tensão sempre, né? Quem trabalha faz teatro sabe que é sempre uma tensão. Você pode ensaiar o máximo que for, é sempre uma tensão ali antes. E a gente tá naquela tensão, escutando se o pastor vai chamar. Eu sempre reúno a pessoa e falo assim, ó, nós ensaiamos, nos dedicamos e agora, eu sempre falo, né? Divirta-se em cena e aproveite a presença de Deus. Uau, porque senão se torna pesado, né? Pesado. Se torna pesado e a gente fica naquela, não, desfrute a presença, porque ela tá ali. Desfrute a presença e seja ministrado. Eu recebi um áudio, a gente viajou esse final de semana, eu recebi um áudio do Gabriel Fontes, que faz parte da nossa equipe, e é uma peça que nós já ministramos há algum tempo, mas ele foi substituir uma outra pessoa. E aí falando sobre talentos e dons. É um que em uma semana decorou textos enormes. Uau. E isso é através de Deus também, né?
E aí ele falando como ele foi ministrado pelo personagem, né? Por Deus, através do personagem que ele estava fazendo. E que seja sempre assim, Seja né? sempre assim. Seja nessa caminhada, se submetendo à missão de Deus e sendo ministrado por aquilo que ele nos chama. Uau, glória a Deus. Gabi, estamos chegando ao final. Foi bom Mas, demais. cara, pra mim foi top demais, cara. Meu Deus, Obrigado, obrigado, pastor. tá? Obrigado por ter aceitado. Amém. Numa próxima oportunidade nós vamos falar de novo, vamos fazer uma segunda parte aí Amém. para ter mais algumas coisas novas também, algo que para edificar, que nem foi hoje, eu creio, né? E você que tá em casa, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, sabe? Mande para alguém esse vídeo ele fica gravado depois. Mande para alguém para que essa pessoa seja edificada, sabe? Amém. E também Mateus capítulo 25 vai falar sobre os talentos, né? Vai falar sobre os talentos. Então, assim, não desperdice aquilo que Deus colocou na sua vida. Talvez você que está assistindo hoje, sabe? É um ótimo cantor, né? Um ótimo cantor que pode estar cantando as músicas do Senhor, sabe? Proclamando. Ou talvez alguém que está nos assistindo pode estar também uma pessoa que está escondida ali, não saiu ainda aquilo para... E pode ser uma pessoa que poderia estar até no Sozo. Sim. Ou em outra companhia, enfim. Mas então, assim, ó, não desperdice o seu talento, tá? Antes de nós terminar, Gabi, eu queria que tu fizesse as considerações finais sobre as artes. Amém. Eu quero encorajar você que sabe que tem esse chamado, sente que tem esse chamado para as artes, não rejeite o seu chamado. É um campo que necessita muito de pessoas, então é desafiador, é trabalhoso, mas é muito gostoso quando você se dispõe a fazer aquilo que Deus te mandou fazer. O pastor está experimentando isso, inclusive aqui, eu tenho certeza. Então, vença a vergonha, a timidez e diga a Deus, eu estou aqui para o que o Senhor quiser. E não rejeite o seu chamado. Busque em Deus cada vez mais aquilo que Ele quer para você nesse tempo agora. E eu tenho certeza que todas as ferramentas e tudo aquilo que você precisa, o céu já preparou e já disponibilizou para você. Você só precisa se colocar num lugar de obediência que Deus vai honrar você. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, por hoje é só. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Descanse, medite na palavra do Senhor. E uma ótima semana e até quarta que vem.